Bom, boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos. Como eu estava falando com vocês, né? Daqui a 2 semanas a gente vai ter o teste. E a partir de agora a gente vai revisar todo o conteúdo que cairá no teste, tá bom? Bom, o nosso primeiro conteúdo que vai cair no teste é o capítulo 1, que tem como tema a classe dos bilhões, né? A gente já estudou sobre classes, sobre ordens. E falando em classes, falando em ordem, a gente precisa entender que cada classe ela tem 3 ordens: a unidade, a dezena e a centena. Isso aí é regra, tá? Toda classe tem essas 3 ordens: unidade, dezena e centena. O que diferencia estas 3 ordens são as classes. Se estamos nas classes de unidade simples, essas 3 ordens serão simples, serão unidade, dezena e centena. Depois da classe simples, das unidades simples, nós partimos para a classe dos milhares. E aí é o que modifica essa ordem, tá? Porque o U, que era de unidade na unidade simples, ele vai passar a ser unidade de milhar na classe dos milhares. O D da dezena vai passar a ser dezena de milhar. E o C da centena, centena de milhar. E aí, depois da classe do milhar, nós temos a classe dos milhões, tá? Entrando nessa classe dos milhões, também temos 3 ordens: unidade, dezena e centena. O que diferencia elas são unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhares, tá? Então, quando a gente fala dessa classe dos milhões, logo depois dela, nós temos... Boa tarde, Beatriz. Nós estamos falando da página 72 e 73, tá? A revisão para a matéria do teste. Começamos agora. Qual é a página? 72 e 73. Obrigado. Nada. E falando dessa classe, depois da classe dos milhões, nós temos a classe dos bilhões, né? Que é a classe que tem como o título do nosso capítulo. Essa classe dos bilhões também tem as 3 ordens: unidade, dezena e centena. O que vai modificar é a classe, né? Então, a nomeação da unidade, da dezena e centena vai corresponder à classe que o número está. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho 8 milhões, o 8 ele representa 8 unidades de milhar, né? De milhões. Então, quando a gente fala de milhões, a gente tem unidade, dezena e centena. Um outro exemplo: 2 bilhões. A gente está falando que existe 2 unidades de bilhões, tá bom? Bom, partindo desse princípio que toda classe tem as 3 ordens de unidade, dezena e centena, a gente entende que para poder comparar essas ordens, vamos dar um exemplo. Um exemplo típico que a gente tem, né, na página 75 desse nosso capítulo é que nós temos 3 números e foi colocado esses 3 números numa tabela. E aí eu pedi para que vocês, durante as nossas aulas, né, fizessem a observação dessa tabela. E se vocês observarem ela novamente, na centena de milhar... Boa tarde, Isabela. Nós estamos na página 75, fazendo a revisão para o nosso teste, tá? Se vocês observarem nessa centena de milhar, nessa carreirinha, nós temos todos os números correspondentes ao número 5. Ou seja, se a gente fosse ordenar esses números, a gente não poderia se basear pelo número da centena de milhar, que é o último número, né? Já que a gente começa da unidade simples e vai partindo para o lado, né? Então, a centena de milhar seria a última casa, né? A última classe e a última ordem. Então, o 5 ele se repete nessa ordem de centena. Então, a gente precisa ir para a dezena, porque a dezena pode ou não dizer qual será o primeiro, segundo e o terceiro número. E aí, na dezena... Página 75, Bia. Na dezena... livro 2? Livro 2, isso. Tá? Na página 75 tem a dezena de milhar e nós temos 3 números diferentes nessa dezena. Nós temos o número 3, o número 7 e o número 5. Se eu fosse colocar do maior número para o menor, começaria com 573.523. Por quê? O 7 é o maior número.
Entre 3, 5 e 7. Então, o 7 ficaria em primeiro. Agora, se eu colocasse do menor para o maior, esse 7 ele já ocuparia a terceira classe, né? Porque o 7 aí é maior do que 3 e 5. Então, ele vai ficar por último, porque eu estou fazendo do menor para o maior, tá? E aí, no teste, vai ter algumas questões para vocês relacionarem com maior que e menor que. Então, exemplo, né? Vai ter dois números ali e vocês colocarão, né? Qual é a resposta correta. Se aquele número corresponde verdadeiramente maior do que o outro ou se é falso. Um exemplo, 510.000 é maior ou menor que 509.999? É maior, né? Então, ele sendo maior, vocês vão colocar que é verdadeiro. Vocês vão sinalizar lá que é verdadeiro. O nosso teste ele vai ser de múltipla escolha. Então, não vai ser um teste difícil, ele vai ser um teste bem objetivo, com o que vocês já aprenderam, né? Com a abordagem de todo o nosso conteúdo e tocando nesses principais temas que nós estamos falando agora. Tá? Falando também de adição e subtração, os nossos testes terão soluções de problemas para vocês realizarem, tá? E nós teremos tanto questões de adição quanto questões de subtração. É importante a gente já começar a fazer em casa, mesmo antes da semana que vem que eu vou passar o exercício para vocês criarem aqueles problemas vocês mesmos, né? Solucionar os problemas que vocês criaram. Por quê? Vocês vão entender que a partir dos problemas que vocês criaram, vocês vão ter palavras-chave para identificar qual é a conta que eu vou usar naquele problema. Um exemplo. Nicolas perdeu 5 das 10 bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude o Nicolas tem? Se ele perdeu, ou seja, ele não tem mais aquela bolinha de gude, então a conta vai ser de subtração, né? Ó, perdeu, tirou, deu por colega. Então, são palavras-chave que remetem a contas de subtração, né? Quando a gente fala da adição, vou dar um exemplo. A Sofia ganhou 5 laços da Isabel. Ela já tinha 13. Quantos laços Sofia ficou? Então, ela ganhou, né? Ela recebeu, ela tem e somou com aqueles laços que ela ganhou. Então, são palavras-chave que remetem àquela conta que será de adição, tá bom? Quando a gente também fala de solucionar problemas, a gente tem alguns problemas sobre arredondamento, né? E falar de arredondamento é bem fácil, né? A gente tem uma regrinha para seguir as questões de arredondamento. Se o número que eu quero arredondar, o número à direita dele, for de 0 a 4, eu vou manter o número que eu quero arredondar e os números à direita dele eu vou colocar 0. Bom, e se o número que eu quero arredondar, o número da direita dele, for de 6 até 9, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou somar mais um nesse número que eu quero arredondar. Por exemplo, se esse número que eu quero arredondar é 5, ele vai ficar valendo de 6 e o número da direita dele vai ficar valendo de 0. Bom, igual a 5. Devemos observar a ordem anterior e raciocinar da mesma maneira. Vimos que, se nós temos um número que tem 450.322, esse 450.322, ele está mais próximo do 450.000 ou 451.000? Isso é fácil, por quê? O número que eu quero arredondar, nós estamos falando aí do 0, né? Porque ele pode tanto ir para 450.000 quanto para 451.000. Então, eu preciso olhar o número à direita dele, que vai estar o 3. O 3, ele está mais próximo do 0 ou do 9? Ele está mais próximo do 0, né? Então, eu vou arredondar ele vou manter o número e vou adicionar 0 à direita dele, tá? Bom, e vocês fizeram alguns exercícios remetentes a essas questões, né, de arredondamento.
Falando também sobre múltiplos e divisores, né? Quando a gente fala de multiplicação, a gente entende que nós devemos saber a tabuada, tá? Quem ainda tem alguma dificuldade na tabuada, eu vou estar disponibilizando para vocês alguns vídeos de dica para aprender a tabuada, tá? Algumas tabuadas se tem um macete para poder gravar ela corretamente, sem erro, tá? A do 9 também tem, né? Tem. A do 9. A do 9 é que tem mais dicas para você aprender, para você decorar. Então, é importante que os vídeos que eu estarei disponibilizando no Tule para vocês vai estar com a nomenclatura de vídeo extra. Se tiver mais de um vídeo, eu vou colocar vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4. E aí vocês devem seguir a ordem dos vídeos extra para poder assistir o conteúdo, tá? Então, o que eu vou combinar com vocês? Eu vou evitar de colocar muitas aulas do SAI e vou focar nesses vídeos extras, porque vocês já assistiram os vídeos do SAI, então eu vou colocar esses vídeos extras para vocês. E vou disponibilizar um vídeo do SAI por aula, tá? Falando dessa parte da multiplicação, se a gente entende a tabuada, a gente consegue fazer todos os exercícios que se remetem à multiplicação. Um exemplo. Tem um problema lá no teste ou no trabalho para vocês realizarem. E o exercício, a conta de multiplicação. Como é que eu vou saber se é de multiplicar? Vamos dar um exemplo. Bom, eu tenho R$5.000, tá? E eu quero fazer com que esse valor renda 2 vezes mais a cada mês. Então, se eu tenho 12 meses, eu tenho que fazer o quê? 5 vezes 12, correto? Porque esse valor ele vai estar correspondente de quanto eu terei no final do ano. Porém, 5.000 é o que eu ganho durante um mês. E eu quero fazer com que ele rende 2 vezes mais por mês. Então, o que eu preciso fazer? 5 vezes 2, vezes 12, vai dar o número que eu ganho só do meu salário, tá? No final do ano. Só que eu quero render ele 2 vezes mais no ano. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar esse valor, que vai dar de 5 vezes 12, por 2. Então, vou ter que fazer 2 contas de multiplicação, tá? Então, a partir daí, temos problemas com uma conta de multiplicação, contas que precisam de 2, e assim vai. O que precisa ter atenção? No enunciado. O enunciado ele vai te dar a resposta. Ele vai ter lá os números que vocês devem calcular e algumas palavras-chave que remetem àquela conta que você vai usar. E eu vou tentar também disponibilizar para vocês no Tule algumas palavras-chave que ajudam a gente saber qual é a conta que a gente vai utilizar naquela solução problema. Então, gente, o que eu estou fazendo para vocês, eu estou disponibilizando conteúdo extra, que vai além do nosso livro, tá? Então, para aqueles que têm interesse, para aqueles que querem aprender mais, né, que querem tirar possíveis dúvidas, assistam, leiam o material, tá? Falando de multiplicação, também a gente precisa entender que se a gente não consegue saber a tabuada perfeitamente, a gente não vai conseguir fazer contas de divisões. Por quê? Exemplo, se eu tenho lá 81 dividido por 9, se eu não sei que 9 vezes 9 dá 81, eu posso errar essa conta, porque eu vou no chute ou eu vou fazer o cálculo errado, tá? Isso é um exercício básico que vocês já viram no 4º ano. Vocês agora estão trabalhando com conta de divisão com 4, 5 algarismos, né? Então, é preciso se atentar na questão da divisão. Por quê? Se o primeiro número que a gente for dividir, ele for menor do que o divisor, nós temos que usar 2 algarismos. Então, vamos ter que usar um númerozinho do lado. Exemplo. 20, eu tenho 25 para dividir por 2, tá? O 2 eu consigo dividir, né? Por 2. 2 dividido por 2 dá 1, porque 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar com 0. O 5 eu já não consigo dividir por 2, porque ele vai restar, né? Nós temos 2 vezes 2, que dá 4, e vai restar 1.
Então, a gente precisa entender que sempre tem o resto. Se não tiver o resto, vai estar zerada a conta. Então, se você chega numa conta que não dê resto nem zero, algo deu errado no processo, né? Então, quando a gente fala de multiplicação, de divisão, a gente precisa entender a tabuada, tá? É uma coisa que a gente não tem como abrir mão, tá? A gente tem que decorar a tabuada, tá? E vocês tiveram alguns exercícios do livro que propõe para vocês fazerem a tabuada. Quem fez a tabuada, refaça a tabuada de novo, até você ficar craque na tabuada, tá? Não errar nenhum, tá? Por quê? Porque eu falei com vocês, não adianta a gente tentar usar só a calculadora. A calculadora vai dar o resultado exato ali pra gente. Mas a gente não vai ter quanto sobrou de resto, né? Se teve resto. Então, tio, bom, vou estar fazendo o teste aqui na minha casa, o senhor não vai estar assistindo, fazendo o teste, vou fazer pela calculadora. Mas a calculadora não vai te dar o resto. Então, aquela conta, você pode até acertar o resultado, mas você não acertou a conta inteira, porque não teve resto. Então, o que vocês estão fazendo agora, vocês estão numa fase de amadurecimento, de crescimento para o 6º ano, né? Então, o que eu falei com vocês, no 4º ano, a matéria do 4º cairia no 5º. A matéria do 5º também cairá no 6º, só que um pouco mais com dificuldade, com grau a mais de dificuldade. E eu quero fazer com que vocês saiam do 5º ano sem ter dúvida em tabuada, tá? Esse é o meu compromisso com vocês. É importante que vocês decorem essa tabuada. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês pratiquem a tabuada em casa. Façam pequenos problemas para vocês realizarem. Tá? Se vocês quiserem, tio, eu quero que o senhor faça uma folhinha com algumas soluções de problema. Eu crio uma folhinha com soluções de problemas, 5 problemas por semana para vocês realizar. Mas eu quero saber se vocês vão realizar. Porque não adianta eu também colocar várias atividades para vocês no Tule e alguns alunos realizarem, outros não, tá? A gente está vivendo num momento atípico da nossa vida, a gente sabe, né, que a gente está em casa, mas vocês são os maiores interessados pelo conhecimento. Eu estarei aqui para poder passá-lo, mas vocês precisam querer aprender, tá bom, turma? Eu vejo já alguns com um caderno feito, com atabuado, alguns ainda falaram que estão fazendo. Então façam, aproveitem esse momento, tá? Tirem essas dúvidas da tabuada. Assistam os vídeos extras que eu irei disponibilizar para vocês, os vídeos do SAI, tá? Então, vamos para a última temática que vai cair no nosso teste, tá? Que é equivalência. A matéria de equivalência, que eu falei com vocês, na minha opinião, ela é a matéria que vocês possivelmente podem ter aí alguma dúvida ou não. Multiplicação e divisão, acredito que vocês estão se aperfeiçoando, já estão ficando quase craques nessas questões. Adição e subtração é atenção, né? Então, é você redobrar a atenção nessas contas. E falando de equivalência, a gente precisa entender que relacionar equivalência quer dizer igualdade, tá? Então, quando a gente fala de equivalência, nós temos logo lá no início do capítulo o exemplo, na página 93, de uma gangorra, né? E nós vimos em aula alguns exercícios que utilizam essa gangorra para esse equilíbrio dessa igualdade, né? A gangorra está reta, a gente tem uma igualdade, a gente tem uma equivalência. Se a gangorra está inclinada para um lado maior do que o outro, ela não é equivalente. E aí, na página 94, nós tivemos a explicação do que é equivalência através de um problema que a professora criou para os seus alunos. E o nome da professora era Carol. E ela falava que em um dos lados da gangorra, ela colocou 3 cubinhos, tá? Então, ela colocou 3 unidades de um lado da gangorra. Para ela colocar a igualdade dessa gangorra, ela precisava fazer o quê? Colocar mais 3 cubinhos do outro lado para gerar a igualdade, tá? Bom, mas vamos dizer, a partir de agora, que 5 cubinhos equivale a um triângulo, tá? Então, um triângulo equivale a 5 cubinhos. Se eu tenho 5 cubinhos e coloquei aqui do lado, desse lado da gangorra, mas eu só tenho um triângulo para colocar do outro lado, eu posso colocar e posso dizer que essa gangorra ela vai estar igual ao outro lado? Eu vou chegar ao nível de igualdade dessa gangorra ou não? Quero ouvir de vocês.
que vocês acham? Tem 5 unidades de cubinhos desse lado e um triângulo. Eu vou conseguir chegar à igualdade dessa gangorra ou não? Isabel, Beatriz, o que vocês acham? Ô tio, Sim? ô tio. Então, ô tio, eu Oi, já não Nico. posso falar que sim, não. Cara, que primeiro eu tenho que saber qual é o peso do triângulo para Então, saber mas eu se falei, o triângulo equivale a 5 cubinhos. Se a professora Carol colocou 5 cubinhos desse então, lado, sim. o Sim. triângulo que vale 5, eu vou conseguir igualar essa gangorra? Vou, porque Sim. ele corresponde ao valor de 5 cubinhos. Ele Aí é não como tem se fosse um triângulo de um lado e um triângulo de outro. Isso. Ele não tem o mesmo formato do que eu usei do outro lado da gangorra, mas ele equivale, ele tem a igualdade do peso para igualar essa gangorra, tá? E nós vimos alguns exemplos, né, de questões relacionadas a essa questão de igualdade da gangorra. E aí falamos que existe um princípio de conta que a gente tem um valor e do outro lado nós temos que dar o mesmo valor. Um exemplo, 5 mais 3 equivale a 8. Se eu colocar 5 mais 3 igual a 4 mais 4, eu digo que 5 mais 3 é 8 do lado esquerdo e 4 mais 4 do lado direito equivale a 8. Ou seja, eu tenho 8 de qualquer maneira dos dois lados. Então, essas contas são equivalentes ao mesmo resultado. Então, são contas equivalentes. Se eu tenho um exemplo de 10 mais 5 de um lado, dá 15. E 10 mais 6 do outro, eu tenho 16. Esse é o mesmo resultado? Essas contas são equivalentes? 15 e 16? Não. Porque passou um número a mais, né? Então, essa conta não fecha. Precisa ser equivalente os números. E aí nós tivemos um exercício na página 95, que falava do mão na massa, que tinha de um lado 3 mais 5 mais 6 igual a 14, né? E nós temos igual 1 mais 7 mais 6, que também dá 14. Ou seja, nós temos números diferentes, que ocupam ordem de contas diferentes, mas que têm o mesmo resultado, tá? Então, nós estamos falando de equivalência. Equivalência significa igualdade, precisa ter o mesmo resultado em ambos. E aí, tivemos um outro exemplo de equivalência, falando de suposições de formas diferentes, né, de substituir. Nós falamos que tem, se uma bola colorida também equivale a 5 cubinhos, se eu tenho um triângulo que vale 5 cubinhos, do outro lado eu vou poder botar uma bola colorida, que ela vai igualar essa gangorra, porque ela tem a mesma igualdade, tá? Então, os exercícios que vocês já fizeram do livro, da ficha, referente a esses conteúdos que vocês receberam no grupo do WhatsApp para estudar para a prova, para o teste, vocês deverão revisar, tá? Então, peguem lá o livro de vocês, folheiem os exercícios que vocês responderam, vejam como é que vocês chegaram ao passo a passo, tá bom? Para a gente poder ter as possíveis dúvidas e a gente poder tirar, tá bom, turma? Então, para vocês, hoje, eu deixo as aulas do SAI para vocês assistirem. Aula 1, 2 e 3, tá bom? A primeira e a segunda e a terceira aula do SAI. E depois eu vou disponibilizar durante a semana, tá bom? A partir de hoje, já vai ter um vídeo. Oi? 1 e 3? 1, 2 e 3. Da aula 1 até a 3, tá? E durante a semana eu vou estar disponibilizando aqueles vídeos extras para vocês. Dicas de como aprender a tabuada de uma forma rápida, tá? Algumas dicas de palavras-chave para poder chegar às soluções de problemas, as questões que vocês vão usar, né? Se é multiplicação, divisão, subtração, adição. Isso tudo vai ser no decorrer da semana. Então, eu recomendo que vocês entrem sempre assim no Tule para ver se tem alguma atualização lá, se tem algum vídeo extra disponibilizado, tá bom? Para vocês poderem estar certinho para o teste, tá bom? E semana que vem, aquela dica que é fundamental, estejam com o caderno em mão para a gente poder dar início à nossa revisão do teste, tá? Quem tiver alguma dúvida, também pegue e anote no caderno para a gente poder esclarecer. A dúvida, ela é uma amiga da gente. Se a gente tem dúvida, a gente tem chance de tirar. Ela só nos torna inimiga se a gente quer ficar com ela, abraçar ela, né? Então, vamos lá, turma. Quem tiver com dúvida, anote as possíveis dúvidas, tá?
Se ficou com alguma dificuldade em realização de alguma tarefa no livro, tia, eu fiquei com dificuldade nessa questão. Eu vou explicar novamente a questão, tá bom? Então não fique com dúvida, turma. E lembrando, até a próxima aula, fiquem bem, fiquem em casa, tá? Nós conseguimos fazer a revisão do nosso conteúdo já para o teste, semana que vem as atividades. Lembrando agora os conteúdos que vão cair no teste. Classe dos bilhões, sobre classes e ordens. Comparar e ordenar, né? Maior e menor. Adição e subtração, soluções de problemas de adição e subtração. Arredondamentos, tá? Múltiplos e divisores, multiplicação e divisão através de problemas. Nós temos lá também no teste para vocês realizarem aquela questão de igualdade e equivalência, tá bom? Então, peguem dicas sobre divisões que tem no nosso livro, na página 91. Assistam um vídeo de dicas sobre tabuada que eu irei disponibilizar para vocês. E assistam a aula do site. Tá bom, turma? Beijo para vocês. Fiquem bem, tá? Fiquem em casa. Amo vocês. Aquele abraço virtual em todos. E quando acabar a aula, eu vou te ligar. Amo vocês. Tá bom. Beijo.